Fala aí, boa noite! Vamos lá começar essa live aí. 3 formas de descobrir o seu propósito. Foi um pouco difícil aqui montar essa estrutura que eu estou sozinho, mas eu gostaria já de dar as boas-vindas aí a Elias, meu aluno do Cimatec, Maria Yasmin, né, que também aí já trabalhou comigo no Cimatec. Sejam bem-vindos aí, espero contribuir com o meu conhecimento para o crescimento pessoal de vocês, né? Descobrir o propósito é uma coisa muito importante para a nossa vida. Eu gostaria só de solicitar um feedback se o áudio está saindo legal, porque tem um som alto aqui na rua e aí eu não sei se vocês estão me escutando bem. Se puder me dar esse feedback aí eu vou ficar aqui aguardando, mas de qualquer forma, né? Hoje você vai descobrir 3 formas de você saber qual é o seu propósito, tá? Então, eu até escrevi aqui para facilitar um pouco para vocês e depois eu vou detalhar cada um, tá bom? Valeu, Yasmin, obrigado aí pelo feedback. Então, vamos lá, vamos começar, né? Primeiramente, eu gostaria de solicitar vocês aí, aqueles que puderem e achar interessante compartilhar esse conteúdo com algum amigo, conhecido, com os pais, com outros parentes que possam se beneficiar desse conhecimento, né, de descobrir qual o seu propósito na vida. E aí eu gostaria de solicitar a vocês que compartilhem com pelo menos 3 pessoas aí para essa live ter um alcance maior, mas eu já aviso, né, que essa live vai ficar gravada, então vai ficar aqui fixada no meu perfil do Instagram, e aí vocês poderão compartilhar posteriormente também com outras pessoas. Mas, sem mais delongas, vamos começar, né, a falar sobre as 3 formas de descobrir o seu propósito, tá? Então, primeiro, eu gostaria de fazer uma introdução. Bem-vinda aí, Lívia, Danilo, que entraram agora aí. É um prazer ter vocês aí compartilhando aqui desse momento, desse conhecimento sobre o nosso propósito de vida, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, falar sobre essa trajetória, né, de autoconhecimento, de descobrir o propósito. A gente passa, né, pela vida com diversas experiências e são essas experiências que vão agregando aquilo que a gente conhece, né, além de toda a base de conhecimento que a gente tem a oportunidade de alcançar. Então, primeira coisa que eu queria dizer é isso, né, que eu sempre gostei muito dessas questões de por que eu estou aqui, né? Sempre me questionei o porquê das coisas, o porquê da vida, né, de onde eu vim, para onde eu vou, uma série de processos aí pessoais. E uma das coisas que me chamou a atenção, né, que eu coloquei aqui como o primeiro item, né, a primeira forma de descobrir o seu propósito, foi o círculo dourado, né? Quem aí já ouviu falar do círculo dourado? Poderia sinalizar aqui nos comentários. Eu estou olhando pelo computador, porque como a câmera não vira, para poder não ficar espelhado, eu não estou conseguindo acessar pelo celular, tá bom? Então, quem já ouviu falar no círculo dourado, né? Esse foi um conceito aí desenvolvido pelo Simon Sinek, que é um executivo, estudioso dessas questões de liderança, propósito e também da área do empreendedorismo. E no livro dele, chamado Comece pelo Porquê, ele fala de uma das formas que você tem para descobrir o seu propósito. E essa primeira forma é através de uma reflexão a partir daquilo que você está vivenciando. Então seria, né, a estrutura seria essa que está desenhada aqui, o que você está fazendo com a sua vida, como você está fazendo e no centro disso o porquê. Então a gente às vezes está vivenciando experiências e não se questiona o porquê daquilo, não se questiona o como isso está ocorrendo, de que forma isso está ocorrendo na nossa vida. A gente simplesmente identifica a parte mais superficial, que é o que nós estamos fazendo. Então, assim, eu comecei a me questionar porque o que eu estava fazendo era, por 12 anos, atuar como professor de educação física, personal trainer, e aí eu fiquei imaginando assim, será que esse é o meu propósito, né? Então,
será que a Yasmin estudou já em gestão de marcas, né? A questão de Simon Sinek, não é isso? Então, eu ficava me questionando, né? Eu tô aqui como um professor, profissional, personal trainer, e por que que eu escolhi essa profissão? Por que que eu estou atuando nessa área de atividade física, saúde, orientação para exercício físico? Fiquei me questionando e aí eu cheguei a uma conclusão, né? Eu sempre tive um desejo, um sonho de ser professor. Isso veio desde a minha infância. Eu sempre gostei de estudar e de ensinar, né? Eu já perdi um ponto na escola no dia da prova porque eu fui ensinar uma questão a uma colega na minha terceira série. Então, isso daí foi um fato marcante para mim, eu lembro até hoje esse episódio. Eu sempre gostei de ensinar e aí eu cheguei à conclusão de que a educação física para mim era justamente por essa inclinação que eu tinha pelo ensino. E aí vem o como, né? Como você sabe, o que é a camada mais superficial. Então eu era professor, personal trainer, já tinha realizado ali o meu sonho, meu propósito que eu imaginava que seria. O como era a forma em que eu atuava. Então nesse como aí envolve pontos que eu tive, né, um bom desempenho e pontos que eu não tive tão bom desempenho. E essa questão me fez também refletir sobre uma possibilidade de fazer uma transição de carreira. E esse como eu posso confessar para vocês o seguinte: como professor na sala de musculação, você tinha de mim o melhor que eu podia entregar, né? Tinha ali o melhor professor possível. Já como personal trainer, tinha alguns aspectos que eu deixava a desejar. Eu não era muito do oba-oba e isso conta para muita gente. Eu era muito mais técnico, teórico. E foi assim que eu me desenvolvi, cheguei à coordenação da academia e nessa função onde eu estava, eu comecei a compartilhar o meu conhecimento com os colegas, né, que estavam como estagiários ou professores. Então, fiz grupo de estudo, fiz um plano de carreira associado a um conteúdo técnico específico para que professores e estagiários pudessem se desenvolver profissionalmente. E ali eu comecei a trilhar o caminho para desenvolver o meu propósito, né? Para me desenvolver nesse sentido. Desenvolver pessoas, fazer com que as pessoas tenham um crescimento. E aí eu tenho aqui o prazer de alguns colegas de profissão que foram, né, estagiários na academia na mesma época que eu e também na mesma época em que eu fui coordenador, que eu pude contribuir aí no desenvolvimento. Estou observando aqui, registrar a presença de Danilo Peneluc, né, meu amigão aí que trilhou junto comigo esse caminho na Academia Momento Fitness, no Rio Vermelho. Assim como o Rafael Cunha, que está aqui também presente na live. Muito obrigado pela presença de vocês. O Liana, nem se fala, nós dois aqui, estagiários. Vamos fazer um grupo de estudo, vamos dominar esse negócio de fisiologia. Vamos fazer com que os alunos entendam que aqui na Momento os professores não são só do oba-oba, que a gente sabe o que está fazendo, que a gente tem domínio técnico, então a gente tinha essa garra de estudar, de se desenvolver e de ser o melhor possível ali para os nossos alunos, né? Então é um prazer imenso aqui ter vocês participando dessa live. Então a primeira forma de você descobrir o seu propósito é o Círculo Dourado, do Simon Sinek, tá? Então eu vou até colocar o nome dele aqui, para que vocês possam depois pesquisar e assistir o vídeo dele, que está no YouTube, né? O título do vídeo dele no YouTube, do TED Talks, é Como Grandes Líderes Inspiram a Ação, tá? Então, essa é a primeira forma de você descobrir o seu propósito. É você refletindo sobre o que você está fazendo, como você está fazendo, até chegar no seu porquê. Se aquilo que você está fazendo, da forma que você está fazendo, ele não está em harmonia com o seu porquê, com as suas motivações, com aquilo que lhe faz, de fato, né, se sentir realizado em flow,
então você precisa repensar, buscar talvez outras ferramentas, outras possibilidades para encontrar o seu propósito, tá? Então, Ralph, muito bem-vindo aí, obrigado pela sua presença e participação na live. Danilo Eduardo, meu amigo, colegão aí da faculdade, a gente atuou junto aí na faculdade, fez alguns trabalhos junto, gente boa demais. Então vamos lá, essa foi a primeira forma. A segunda forma é o Ikigai. Vocês já ouviram falar do Ikigai? Quem aí já ouviu falar do Ikigai? Coloca nos comentários para eu ver aqui se alguém já teve essa experiência de conhecer o Ikigai, né? Basicamente, o Ikigai ele é uma ferramenta que foi, né, desenvolvida por japoneses. E lá, essa palavra, ela tem o significado razão de viver. Ou seja, é a sua razão de viver, o motivo pelo qual você acorda todas as manhãs. E aí no Ikigai você vai ter 4 dimensões que são intercaladas, né? Você tem ali intersecções e a partir da reflexão sobre essas dimensões e essas intersecções, você tem como descobrir o seu propósito. Eu vou compartilhar aí na minha tela o meu Ikigai que eu fiz no ano de 2020, né? Então, assim, eu gostaria até de pedir mais uma vez aí para vocês compartilharem a live nesse momento em que eu vou fazer a transição, né? Para colocar o meu Ikigai aí na tela e também para explicar a vocês como é que funciona essa ferramenta, tá? Eu desenvolvi esse Ikigai em 2020, né? Um ano de pandemia, onde eu tive a renda cortada quase que 100%, né? Eu tive que sobreviver aí durante 6 meses apenas com 10% da minha renda. Foi um ano em que a minha mãe pegou Covid e faleceu. Eu peguei Covid também, fiquei 7 dias com febre, de cama, né? Mal aguentava levantar o braço, pensei que ia morrer também na mesma ocasião. Além disso, teve outros problemas aqui pessoais, como separação. Então, 2020 foi o terror na minha vida, eu não sei nem como é que eu sobrevivi. E aquela crise do ano de 2020 me fez começar a buscar outras formas de ressignificar tudo aquilo que eu estava vivenciando, né? A profissão, a educação física, minha renda veio a 10%, né? 90% eu perdi. A minha família, né, teve a questão de minha mãe que faleceu, meu pai, meu irmão, minha irmã, todos pegaram Covid, ficaram mal. Eu também peguei, fiquei mal. Questão conjugal ali também. Então, 2020 foi o terror. E eu comecei a refletir, comecei a buscar outras formas de orientação e cheguei até o Ikigai. E aí eu disse, eu vou fazer o meu Ikigai, vou fazer essa reflexão. E aí eu desenvolvi essa concepção basicamente ali em setembro de 2020 e de lá para cá a minha vida foi transformada por uma série de fatores que eu vou relatar depois que eu colocar a imagem aí na tela para vocês, tá? Então eu vou levantar aqui, ter que ir lá para trás da câmera, colocar a imagem para vocês e depois eu volto para explicar. Então, Ikigai na tela aí para vocês, vocês vão observar o seguinte, esse é o meu Ikigai, foi fruto da minha reflexão ali em 2020, depois de tudo isso que eu narrei, dessas crises que aconteceram na minha vida, e você pode observar 4 dimensões no Ikigai. O que eu amo, ou seja, o que você ama, né? O que o mundo precisa, o que você acha que o mundo está precisando, está carente, pelo que você pode ser pago e no que você é bom. Então, essas 4 dimensões, ela possui ali, né, uma inter-relação e nas intersecções você consegue chegar ao seu propósito. Então, você pode observar ali que na intersecção, né, tá um pouco pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo enxergar melhor mais de perto aqui. Aumentar um pouco o zoom aqui também. Então, nessa primeira intersecção aqui, você vê que eu coloquei o seguinte,
que eu gosto de ensinar, né? Eu gosto de ensinar as coisas que eu aprendo, conteúdos que são, né, ali capazes de gerar transformações nas pessoas. Outra coisa que eu amo e que ali, né, que eu amo e que eu acho que eu sou bom, né, no caso, ministrar aulas. Então você vê na intersecção a questão do ensino e das aulas. Na parte do que eu amo, na intersecção com o que eu acho que o mundo precisa, você pode ver ali educação, inspiração e inclusão. Eu acho que essas três coisas aí é essencial para o nosso mundo, e isso em se tratando de diversas áreas. Hoje, né, eu atuo com empreendedorismo porque eu acredito que o empreendedorismo ele contempla isso de uma maneira muito mais forte do que outras possibilidades. Então, por isso que eu fiz essa transição de carreira para o empreendedorismo. Na intersecção ali do que o mundo precisa e o que eu posso ser pago, eu coloquei, né, além de ensinar, de dar aulas, questão da mentoria e empreender, né, abrir negócio, fomentar novos negócios. Eu acho que o mundo precisa disso para se desenvolver melhor. E na intersecção, no que eu penso que eu sou bom e pelo que eu posso ser pago, ministrar aulas para o público alvo, né? Ministrar aulas que sejam relevantes ali para o público que está sendo atendido ali, né? Os meus alunos, os clientes de outras iniciativas, né? Que hoje eu faço também outros projetos, mentoria de startup, eu faço design sprint, tenho outras competências também, tá? Então, assim, falando propriamente do Ikigai, você vai ver na intersecção inferior ali aulas, ensino, mentoria e empreender. E aí eu cheguei à conclusão, poxa, eu quero ser professor, eu amo ensinar, eu gosto disso e tenho uma oportunidade de ensinar isso. E essa oportunidade chegou nesse processo de reflexão que eu estava fazendo. Um amigo aí, colega da pós-graduação, né? Um prazer até que Lívia está presente para poder lembrar aí comigo de Danilo. Danilo compartilhou o edital do Ali Sebrae, né, que é o agente local de inovação do Sebrae. E aí eu, poxa, achei bacana ensinar empresários aquilo que eu domino, junto com a metodologia do Programa Brasil Mais, vou fazer esse concurso. E aí eu me empolguei ali nesse processo do agente local de inovação. Aí fiz para a Bahia, passei, acabei ficando no cadastro de reserva por 9 meses, né? Era para começar em fevereiro, eu só comecei em setembro. Aí nesse intervalo eu quero tanto entrar nesse projeto, descobri que a vaga para o Ali São Paulo estava aberta, eu aí vou me jogar. Aí entrei, fiz a prova online para o Ali em São Paulo, passei, a entrevista era para ser presencial, eu disse, ai meu Deus, como é que eu vou me deslocar para São Paulo de hoje para amanhã? Aí a gerente do Sebrae São Paulo me ligou dizendo, eu vi aqui que você é de Salvador, como é que você vai fazer essa entrevista? Eu disse, não, me inscrevi porque estava no edital que seria online. Aí ela realmente, mas só que a nossa cidade aqui vai ser presencial. Disse, eita, meu Deus, e agora? Flávia é o nome dela. E agora, Flávia? Ela, não se preocupe não, a gente vai abrir a sessão aqui para você. Aí fez a entrevista comigo, eu passei na entrevista, fiquei no cadastro de reserva, porque lá não era vaga real, era cadastro de reserva. E aí fiquei aguardando os dois, isso em junho, né? Fiquei aguardando os dois. Quando chegou em setembro, o colega e amigo Gustavo me convidou, né, me indicou para fazer a oficina de design sprint lá no Senai Cimatec, para uma equipe que estava sendo acelerada, né, no programa de aceleração, uma startup. Aí eu fiz o design sprint com essa startup, tive um feedback positivo de todos os que estavam envolvidos, e aí recebi posteriormente, né, o convite para atuar no Cimatec. Mas nesse intervalo, Sebrae Bahia e Sebrae São Paulo me chamaram para atuar como agente local de inovação. E aí eu escolhi o Sebrae Bahia por uma questão de comodidade, toda a estrutura que eu ia precisar. Fiquei aqui, atuei no agente local de inovação por 5 meses, e aí veio o processo seletivo para efetivo no Senai Cimatec. Aí sim, eu
passei e deixei o Sebrae para ir para o Cimatec, porque tem mais a ver com o meu propósito. Então, toda essa história é justamente para relatar o processo de descobrir o meu propósito, inclusive, né, utilizando essa ferramenta do Ikigai. Então, depois que eu fiz o meu Ikigai, essas portas se abriram, né? Veio o Design Sprint, veio o Sebrae, veio o Senai, veio outras oportunidades de atuação particular, né? De orientação particular de empresários, de startups. Participei também na construção de uma startup. Então, todo esse processo aí foi proveniente justamente de ter descoberto esse meu propósito utilizando essa segunda forma que é o Ikigai, né? A razão de viver. Então, hoje eu acredito no potencial que o empreendedorismo tem de transformar vidas, tanto no aspecto social, de as pessoas, né, terem melhores condições de vida e trabalho, quanto também de solução de problemas do mundo, né, da sociedade, do meio ambiente. Então eu acredito que o empreendedorismo ele é como se fosse ali o coração desse corpo que é o planeta Terra, que é a humanidade. Então, sem empreendedorismo, esse fluxo de energia ele não vai fluir da maneira mais adequada. Então, por isso que eu determinei isso como meu propósito, eu descobri isso através dessa reflexão utilizando o Ikigai, tá? Então, essa é a segunda forma de você descobrir o propósito. Então, eu sugiro a você que faça o Ikigai ou que faça o Círculo Dourado, que é justamente a forma mais simples, assim, ela é mais direta. Porém, tem uma questão. Para você fazer ela, você precisa ter autoconhecimento. Você precisa saber muito sobre você para responder justamente essas perguntas. O que, como e por quê. Né? Então, é aí que entra a necessidade do autoconhecimento para você descobrir o seu propósito. O autoconhecimento ele é a estrada que vai te levar ao cumprimento do seu propósito, tá? Então vou registrar aqui a entrada de alguns alunos meus aqui do Cimatec. Obrigado, galera. Bem-vindos aí, né? Catarina, Heron, Júlia, teve Elias também, Lude. Obrigado aí, bem-vindos, tá? Então vamos lá. Dando continuidade aqui, eu vou tirar essa imagem e vou falar da terceira forma de você descobrir o seu propósito. Então, vamos lá. A terceira forma que eu coloquei aqui para você descobrir o seu propósito é o que eu chamo de manual do ser humano. O manual do ser humano nada mais é do que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tá? Essa é a melhor ferramenta para você descobrir o seu propósito. E por que ela é a melhor ferramenta? É uma questão de religião? É uma questão de dogma? É uma questão de doutrina? Não. É uma questão de sabedoria. É uma questão de exemplos vivos ali de como as pessoas tiveram suas vidas transformadas por uma questão de fé, por uma questão de esperança e por uma questão do amor, né? Então, tanto é que tem um versículo que fala justamente isso, né? Agora, pois, permanecem essas três coisas, mas o maior delas é o amor. A fé, a esperança e o amor. Então, a Bíblia, ela é o manual do ser humano. Ali você vai encontrar chaves de conduta, muitas coisas interessantes, histórias para você se inspirar, histórias para você aprender lições de vida e também descobrir, né, propósito para a sua vida. Então, o que eu posso dizer a você a respeito dessa experiência, eu já tive muitas experiências relacionadas a Deus, a Bíblia, a igreja também, e eu gostaria de compartilhar isso como uma das formas de você descobrir o seu propósito. E aí você pode ficar pensando, poxa, para descobrir o meu propósito eu preciso ser religioso, eu preciso ir para alguma igreja, eu preciso
congregar, eu preciso adotar uma doutrina religiosa? Não necessariamente. O seu propósito pode ser como de grandes personalidades que não tiveram a sua vida aprisionada por um certo dogmatismo. Então você pode usar aí, vou usar 3 exemplos aqui que ninguém vai poder discutir nem questionar. Primeiro deles, né, o mais recente, Martin Luther King. Né, quem sabe lá dos direitos civis, né, da história dos direitos civis nos Estados Unidos, vai saber da história do reverendo Martin Luther King, que teve ali um papel fundamental na transformação social que ocorreu naquela sociedade americana. Né? Então, ele, utilizando-se da palavra de Deus, enxergou na injustiça social que havia com a segregação racial o seu propósito. O segundo exemplo que eu trago para você é o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa assim fantástica. Né? A gente teve Irmã Dulce que imitou ali os caminhos da Madre Teresa de Calcutá, mas ela foi uma pessoa assim, né, que tinha a capacidade de limpar as feridas dos leprosos. E aí vem uma grande questão. Por quanto de dinheiro você seria capaz de limpar as feridas dos leprosos? Né? Você vê que ela entregou a sua vida, dedicou a sua vida a cuidar dessas pessoas aflitas, né? Que foram afligidas pela lepra. E ela disse o seguinte: nenhum dinheiro do mundo me faria fazer isso que eu estou fazendo. Mas o amor faz com que eu cuide dessas pessoas desamparadas. Então você vê aí como o propósito dela foi fundamentado no amor. O de Martin Luther King, na esperança de liberdade e respeito para o povo negro nos Estados Unidos. E o terceiro exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é o exemplo de São Francisco de Assis, que, sendo herdeiro de muitas riquezas, abdicou de tudo pela fé. Vendeu tudo o que ele tinha e doou para os pobres e cuidou dos pobres. Então, propósitos relacionados a uma questão de fé, de esperança, de amor, de uma questão divina, né? Tudo isso é possível porque a gente precisa entender que existe um algo mais. Existe algo maior do que essa carne e esse osso. Né? Então, ter uma vida com propósito é algo que vai além dessa existência física. Tá? Então, para finalizar essa questão da terceira forma de você descobrir o seu propósito, eu queria recomendar este livro aqui, ó, Uma Vida com Propósito, tá? De Rick Warren. Tá? Esse livro ele é muito interessante mesmo. E aí você vai aqui no passo a passo descobrindo o seu propósito. Tá? Queria saber, né, para finalizar aqui a live, eu tinha uma pretensão de fazer por 30 minutos. Acho que chegou agora 28 minutos de live. E aí eu queria perguntar a vocês aí, né, se vocês têm algum questionamento ou têm alguma contribuição, podem colocar aqui nos comentários, tá? Enquanto isso eu vou ler aqui, né, os comentários. Eu me empolguei aqui, comecei a falar, acabei passando. Então, Danilo Peneluc, grandes momentos mesmo, meu amigo. Foi muito bom ter ali estudado e trabalhado com você. Saudade, você foi para sua terra, nunca mais nos vimos, né? Então, um abraço aí forte em você. Meus alunos aqui também. Nome de live parecendo nome de culto, né, Júlia? Realmente. Então, parece de culto, mas é para a vida, né? A gente tem aqui o propósito, vamos dizer assim, num plano muito mais físico, que é o círculo dourado, onde você vê aqui a reflexão que o Simon Sinek faz. Você tem o Ikigai, que já é
um pouco mais mesclado com a questão do social, não pensar só em você, o seu propósito para você, né? Mas você tem ali uma projeção do seu propósito em benefício de terceiros, porque esse é o sentido do propósito, né? A seta do propósito, ela não é assim para você. A seta do propósito é para os outros. Então, qual é o meu propósito? Meu propósito é ensinar, é inspirar, é incluir. Esse é o meu propósito. Não é para mim, observe isso, né? É para os outros. E quando eu faço isso pelos outros, eu ganho muito mais. Então, agradeço aí os comentários de vocês, agradeço a atenção de vocês que participaram, né? Foi um prazer aqui compartilhar essas experiências e esse conhecimento com vocês. Espero que tenham gostado. Então, compartilhem aí essa live que vai ficar gravada, tá bom? Um abraço, uma ótima noite a todos. 30 minutinhos aí cravados, viu? Beijão aí.